No mundo existe um grande número de florestas e recantos naturais que servem de curioso atrativo para turistas e locais. Em muitas destas zonas existem árvores que se destacam pelo seu formato ou colorido. No entanto, existe um lugar em particular onde as árvores crescem de uma maneira muito estranha. Para ser mais exato, eles crescem tortos, do início à maturidade. A floresta onde essas árvores foram avistadas está localizada perto da cidade de Gryfino, na Pomerânia Ocidental, um dos estados em que a Polônia está dividida. Esta floresta leva o nome de Floresta Torta em homenagem à sua característica peculiar, e as árvores que aqui crescem são caracterizadas por crescerem no início com uma curvatura de 90 graus que com o tempo faz com que a árvore volte a crescer como eu faria normalmente. Ou seja, dizer em uma linha reta. Apesar desse fenômeno, os cientistas determinaram que as árvores plantadas nesta área não apresentam sintomas nocivos ou perigosos que ponham em risco a saúde dos tracos, mas são saudáveis e em boas condições, do que podem crescer até 50 metros de altura. No mundo existe um grande número de florestas e recantos naturais que servem de curioso atrativo para turistas e locais. Em muitas destas zonas existem árvores que se destacam pelo seu formato ou colorido. No entanto, existe um lugar em particular onde as árvores crescem de uma maneira muito estranha. Para ser mais exato, eles crescem tortos, do início à maturidade. A floresta onde essas árvores foram avistadas está localizada perto da cidade de Gryfino, na Pomerânia Ocidental, um dos estados em que a Polônia está dividida. Esta floresta leva o nome de Floresta Torta em homenagem à sua característica peculiar, e as árvores que aqui crescem são caracterizadas por crescerem no início com uma curvatura de 90 graus que com o tempo faz com que a árvore volte a crescer como eu faria normalmente. Ou seja, dizer em uma linha reta. Apesar desse fenômeno, os cientistas determinaram que as árvores plantadas nesta área não apresentam sintomas nocivos ou perigosos que ponham em risco a saúde dos tracos, mas são saudáveis e em boas condições, do que podem crescer até 50 metros de altura.
Atualmente existem mitos que afirmam que o número de árvores é superior a 300, com base em boatos que se espalharam. No entanto, a origem destas árvores remonta à década de 1930. Quando naquela altura foram ordenados 100 pinheiros para serem plantados pelo governo, espalhados por cerca de 2 hectares de terreno. Na época do plantio tinham entre 7 e 9 anos, com mais da metade crescendo para o norte. Mas qual é a razão para este crescimento anormal de pinheiros plantados durante o século XX? A verdade é que não existe uma resposta oficial, mas sim teorias que tentam resolver o enigma que cerca a forma incomum de J nas árvores. Um deles sugere que, na década de 1930, vários pinheiros de diferentes tamanhos foram plantados na área e mais tarde seriam achatados por tanques alemães que entraram no campo de batalha. No entanto, esta teoria não explica por que a curvatura dos pinheiros não é tão pronunciada como deveria devido a tal grau de destruição. Os especialistas dizem que se os tanques militares tivessem passado pela floresta, eles teriam destruído toda a floresta e não apenas as árvores mais jovens. Atualmente existem mitos que afirmam que o número de árvores é superior a 300, com base em boatos que se espalharam. No entanto, a origem destas árvores remonta à década de 1930. Quando naquela altura foram ordenados 100 pinheiros para serem plantados pelo governo, espalhados por cerca de 2 hectares de terreno. Na época do plantio tinham entre 7 e 9 anos, com mais da metade crescendo para o norte. Mas qual é a razão para este crescimento anormal de pinheiros plantados durante o século XX? A verdade é que não existe uma resposta oficial, mas sim teorias que tentam resolver o enigma que cerca a forma incomum de J nas árvores. Um deles sugere que, na década de 1930, vários pinheiros de diferentes tamanhos foram plantados na área e mais tarde seriam achatados por tanques alemães que entraram no campo de batalha. No entanto, esta teoria não explica por que a curvatura dos pinheiros não é tão pronunciada como deveria devido a tal grau de destruição. Os especialistas dizem que se os tanques militares tivessem passado pela floresta, eles teriam destruído toda a floresta e não apenas as árvores mais jovens.
Entre outras teorias estão aquelas que afirmam que o formato dos pinheiros é devido a fortes tempestades de neve que impactaram as árvores jovens e que com o passar do tempo produzem mudanças na direção do crescimento. E uma vez que as maduras voltaram a crescer em linha reta e maneira normal. Da mesma forma, estava sendo considerada a ideia de que tal fenômeno é produto de alterações genéticas próximas à cidade onde o atrativo está localizado. Devido aos níveis de radiação e danos nucleares que estavam presentes nas localidades próximas naquela época. Entre as teorias mais bizarras estão aquelas que afirmam que é uma obra de alienígenas ou seres misteriosos que procuram uma forma de se comunicar conosco ou nos avisar de algo. Dentre todas as tentativas de esclarecimento, a que tem chamado a atenção da comunidade em geral é a que explica que esse crescimento anormal foi manipulado por fazendeiros locais. No esforço de garantir madeira de árvores curvas, capazes de serem melhor aproveitadas. Acabamentos para móveis, cadeiras e produtos que requeiram uma forma única e elegante. Bem como para a construção de barcos e embarcações. Apesar do esforço da ciência e da investigação para determinar o motivo deste acontecimento, é provável que nunca saberemos ao certo a resposta a este mistério, isto porque os habitantes das aldeias perto da cidade de Gryphino antes da Segunda Guerra Mundial já não são vivos devido às décadas que se passaram. Entre outras teorias estão aquelas que afirmam que o formato dos pinheiros é devido a fortes tempestades de neve que impactaram as árvores jovens e que com o passar do tempo produzem mudanças na direção do crescimento. E uma vez que as maduras voltaram a crescer em linha reta e maneira normal. Da mesma forma, estava sendo considerada a ideia de que tal fenômeno é produto de alterações genéticas próximas à cidade onde o atrativo está localizado. Devido aos níveis de radiação e danos nucleares que estavam presentes nas localidades próximas naquela época. Entre as teorias mais bizarras estão aquelas que afirmam que é uma obra de alienígenas ou seres misteriosos que procuram uma forma de se comunicar conosco ou nos avisar de algo. Dentre todas as tentativas de esclarecimento, a que tem chamado a atenção da comunidade em geral é a que explica que esse crescimento anormal foi manipulado por fazendeiros locais. No esforço de garantir madeira de árvores curvas, capazes de serem melhor aproveitadas. Acabamentos para móveis, cadeiras e produtos que requeiram uma forma única e elegante. Bem como para a construção de barcos e embarcações.
Apesar do esforço da ciência e da investigação para determinar o motivo deste acontecimento, é provável que nunca saberemos ao certo a resposta a este mistério, isto porque os habitantes das aldeias perto da cidade de Gryffindor antes da Segunda Guerra Mundial já não são vivos devido às décadas que se passaram. Em conclusão, temos um conjunto de teorias fascinantes que procuram dar uma solução, mas talvez o melhor seja ficar com a última opção levantada, pois é a mais simples e nos fala de uma atividade que se pratica em outros países europeus, bem como em outros continentes, onde é importante dar certas formas às árvores para que sejam adequadas ao futuro material. Sem dúvida, esta é uma magnífica floresta que milhares de turistas visitam ano após ano, com a intenção de tirar uma foto curiosa encostada em um desses tracos ou fazendo caretas acenando. Este é outro paraíso que nos lembra o quão belo e maravilhoso nosso planeta é. Em conclusão, temos um conjunto de teorias fascinantes que procuram dar uma solução, mas talvez o melhor seja ficar com a última opção levantada, pois é a mais simples e nos fala de uma atividade que se pratica em outros países europeus, bem como em outros continentes, onde é importante dar certas formas às árvores para que sejam adequadas ao futuro material. Sem dúvida, esta é uma magnífica floresta que milhares de turistas visitam ano após ano, com a intenção de tirar uma foto curiosa encostada em um desses tracos ou fazendo caretas acenando. Este é outro paraíso que nos lembra o quão belo e maravilhoso nosso planeta é.